Milionário viúvo fingiu dormir para ver como sua noiva tratava seus trigêmeos, até que a garçonete fez o inimaginável. A luz fraca do abajur mal dava conta de clarear o quarto. Dom Augusto Ferraz estava deitado na cama, king size, de olhos fechados, respiração controlada, fingindo um sono que não vinha há horas. O lençol de linho egípcio pesava menos que a culpa que carregava desde aquele dia. O dia em que Clarice morreu, trazendo ao mundo 3 vidas que ele não sabia como amar. Do outro lado do quarto, o berço portátil balançava de leve. Mateus, Emiliano e Paloma, 3 nomes que ele mal conseguia pronunciar sem sentir um nó na garganta. 3 bebês de 5 meses que choravam pedindo colo, leite, calor e tudo o que ele não conseguia dar. Foi então que ouviu os passos, salto fino batendo no piso de mármore. Beatriz, se chorarem, deixem chorar. A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina. Não pegue no colo, não se apegue, aqui se obedece, ponto final. Augusto apertou os olhos com mais força. Mantendo a farsa, queria ver, precisava ver. Marina estava parada perto do berço com os 3 bebês nos braços. Ela era miúda, franzina até, mas segurava os trigêmeos com uma firmeza que parecia impossível. Os macacões cinza que eles vestiam estavam limpos, cheirando ao talco barato que ela mesma comprava na farmácia do bairro. Augusto sabia disso porque tinha visto a nota fiscal em cima da geladeira, R$ 23. Ela ganhava pouco mais de 2.000 por mês e gastava o próprio dinheiro com os filhos dele. Estou só acalmando eles, dona Beatriz. Marina respondeu baixinho, quase num sussurro. A voz dela tremia, não de medo. Augusto percebeu, era raiva contida. Acalmar. Beatriz deu 2 passos à frente, cruzando os braços. O vestido vermelho que ela usava brilhava sob a luz fraca. Como sangue fresco, você está estragando essas crianças. Eles precisam aprender a se virar sozinhos. Quanto mais você mimar, pior vai ser. Marina não respondeu. Apenas balançou Paloma com cuidado, fazendo um shh baixinho, enquanto a menina se acalmava contra seu ombro. Mateus bocejou, os olhinhos já pesados. Emiliano agarrou o dedo de Marina com a mãozinha rechonchuda e não largou mais. Beatriz bufou. Amanhã você começa às 6. Os quartos da ala leste precisam ser limpos antes do almoço. E pare de perder tempo com essas crianças. Não foi para isso que te contratei. Ela virou as costas e saiu do quarto sem esperar resposta. O salto ecoou pelo corredor até sumir escada abaixo. Marina soltou o ar que estava prendendo. Sentou-se devagar na poltrona ao lado do berço e continuou embalando os 3. Cantarolando algo tão baixinho que Augusto mal conseguia ouvir. Era uma cantiga antiga, dessas que mãe canta para filho dormir. Ele não conhecia a letra, mas conhecia o sentimento. Clarice costumava cantar assim. A garganta dele apertou. Teve vontade de abrir os olhos, de se levantar, de pegar os filhos no colo e pedir desculpas por ser tão covarde, mas não conseguiu. Ficou ali, imóvel, como sempre. Marina colocou os bebês de volta no berço com uma delicadeza absurda. Ajeitou os cobertores, passou a mão na testinha de cada um e ficou ali parada por um tempo, só olhando. Depois pegou o próprio suéter, um casaco velho de lã azul, furado no punho, e cobriu Paloma, que estava tremendo de frio. Tá tudo bem, meu amor, ela sussurrou. A Marina tá aqui. Ninguém vai deixar vocês passarem frio. Augusto sentiu algo se partir dentro do peito. Ela saiu do quarto sem fazer barulho. A porta se fechou com um clique suave. Silêncio. Augusto abriu os olhos devagar e ficou encarando o teto, a mansão do Morumbi, com seus 500 metros quadrados, seus lustres de cristal importados, suas cortinas de veludo francês. Nada daquilo aquecia, nada daquilo importava. Marina Duarte tinha 25 anos e vinha da Zona Leste. Ele sabia porque tinha visto a ficha dela. Mãe falecida há 3 meses, dívidas hospitalares que beiravam os R$ 80.000, sem irmãos, sem pai, sem ninguém.
Trabalhava num café popular no Bexiga, o Café da Lapa, servindo pão na chapa e café com leite para peão de obra às 5 da manhã. Ganhava por dia. Vivia num quartinho alugado perto do metrô. E mesmo assim, gastava R$ 23 em talco para os filhos dele. Beatriz, por outro lado, vinha de família tradicional de Higienópolis, formada em administração, com MBA em Londres. Conhecia gente importante. Tinha sobrenome que abria portas. Apareceu na vida dele 6 meses depois da morte de Clarice, quando ele estava destruído, afundado em culpa, incapaz de olhar para os próprios filhos, sem sentir que tinha matado a mulher que amava. Ela prometeu ordem, prometeu estrutura, prometeu que ia cuidar de tudo, e ele, covarde como sempre, aceitou. Só que agora, deitado naquela cama fria, fingindo dormir, Augusto começava a perceber o óbvio. Beatriz não amava ninguém além dela mesma. Marina, por outro lado. Ele levantou devagar, pisando descalço no chão gelado, foi até o berço e olhou para os 3. Mateus dormia de boca aberta. Emiliano agarrava o próprio pezinho. Paloma estava coberta pelo suéter furado de Marina, quentinha, tranquila. Augusto estendeu a mão, hesitante, quase tocou o rostinho de Paloma. Quase. Mas a culpa pesou mais. Recuou. Desculpa, ele sussurrou para ninguém. Mas eu não sei como faz. Voltou para a cama, deitou de costas e fechou os olhos. Mas o sono não veio. Nunca vinha, lá embaixo, na cozinha. Marina lavava a mamadeira na pia. A água quente queimava as mãos, mas ela nem ligava. Estava cansada, doía tudo, as costas, os braços, os pés. Acordava às 5, dormia à meia-noite, limpava, cozinhava, cuidava dos bebês, ouvia ordem o dia inteiro, mas quando segurava aqueles 3 no colo, nada doía. Ela enxugou as mãos no pano de prato e olhou pela janela. A piscina iluminada brilhava lá fora. Azul e vazia. Ninguém usava. Ninguém aproveitava nada naquela casa. Era uma prisão de luxo. E Marina estava começando a perceber que os verdadeiros prisioneiros não eram ela. Eram aquelas 3 crianças. Beatriz apareceu na porta da cozinha de braços cruzados. Ainda acordada, Marina virou devagar. Só terminando aqui, dona Beatriz. Ótimo, amanhã você acorda mais cedo, tem muita coisa para fazer. Sim, senhora. Beatriz deu um sorriso fino, aquele sorriso que não chegava nos olhos. E Marina, cuidado para não se apegar demais. Você é funcionária, não é mãe deles. Marina engoliu seco. Eu sei, dona Beatriz. Ótimo. Beatriz saiu, o salto bateu firme no chão, ecoando pela casa toda. Marina ficou parada ali, sozinha na cozinha enorme, apertando o pano de prato entre os dedos. Alguma coisa estava muito errada naquela casa, e ela ia descobrir o quê. Marina acordou com o despertador tocando às 5 da manhã. O quartinho que alugava perto do metrô Vila Mariana era minúsculo. Mal cabia a cama de solteiro, um guarda-roupa de compensado e uma mesinha improvisada com caixotes de feira. A janela dava para um beco estreito, onde o sol nunca batia direito. Ela desligou o celular, esfregou os olhos e sentou na beirada da cama. O corpo doía, sempre doía, mas não tinha tempo para sentir dó de si mesma. Levantou, lavou o rosto na pia rachada do banheiro coletivo do corredor e vestiu o uniforme. Calça preta, blusa branca, tênis surrado, prendeu o cabelo num rabo de cavalo apertado e desceu a escada rangente até a rua. Lá fora, São Paulo ainda dormia pela metade. Os primeiros ônibus já rodavam, mas as lojas estavam fechadas. Marina caminhou 3 quarteirões até o ponto e pegou o coletivo que a levava para o Bexiga. 40 minutos de pé, pendurada na barra, sendo empurrada para lá e para cá. Chegou no Café da Lapa às 6h15. Seu João já estava abrindo a porta de enrolar. Bom dia, Marina. Bom dia, seu João. Ela entrou, amarrou o avental na cintura e começou a trabalhar.
Acender o fogão, esquentar a chapa, preparar o café, cortar o pão, fritar o ovo, o cheiro de manteiga e café coado enchia o espaço pequeno e apertado. Misturado ao barulho da rua acordando, os primeiros clientes chegaram antes das 7. Pedreiros, pintores, motoboys, gente que trabalhava pesado e comia rápido. Marina atendia todo mundo com um sorriso cansado, anotava os pedidos de cabeça e nunca errava. "Ô Marina", chamou um senhor de capacete amarelo. "Café com leite e 2 pão na chapa." "Vai, já vai, seu Zé." Ela fritou o pão, passou manteiga, serviu o café quentinho. Seu Zé pagou R$3,50 e deixou 50 centavos de gorjeta. Marina agradeceu e guardou as moedas no bolso do avental. Todo centavo contava. A manhã passou num borrão. Às 11, quando o movimento esfriou, Marina sentou num banquinho perto da pia e tirou o celular do bolso. A tela rachada acendia com dificuldade. Ela abriu o aplicativo do banco e olhou o saldo. R$1.200. A fatura do cartão vencia daqui a 3 dias. 2.800. O aluguel vencia semana que vem. 800. A conta de luz estava atrasada. 120. E ainda faltava pagar a última parcela do hospital. 5.000. Marina fechou os olhos e respirou fundo. Não adiantava chorar. Chorar não pagava conta. A mãe dela, Dona Cida, tinha morrido faz 3 meses, câncer no pulmão. Descobriram tarde demais. Quando o diagnóstico saiu, já estava espalhado. Fizeram químio, radio, tentaram tudo. Não adiantou. Marina vendeu tudo o que tinha para pagar o tratamento. A TV, o notebook velho, até as joias da avó, mesmo assim não foi suficiente. O SUS cobria parte, mas o resto ela teve que parcelar no cartão, pegar empréstimo, se virar, e no final a mãe morreu do mesmo jeito. "Marina, tá tudo bem." A voz de seu João a trouxe de volta. Ela abriu os olhos e forçou um sorriso. "Tô sim, seu João, só cansada." Ele olhou para ela com aquela cara de quem sabia que não era só cansaço. "Olha, eu sei que você tá precisando de grana, mas você não pode se matar de trabalhar, menina. Seu corpo não aguenta." "Eu aguento, seu João. Tenho que aguentar." Ele suspirou. "Tá bom, mas qualquer coisa, você me fala, viu?" "Valeu." Ela voltou a lavar as louças enquanto seu João ia pro caixa. A água gelada ardia nas mãos rachadas, mas ela continuou esfregando, uma xícara atrás da outra. Sem parar, foi no dia seguinte, numa terça-feira chuvosa, que tudo mudou. Marina estava limpando as mesas quando uma mulher entrou no café, cabelo escuro, roupa social, salto fino, completamente fora de lugar ali. "Com licença", ela disse, olhando ao redor com certa desaprovação. "Estou procurando a Marina Duarte." Marina parou o que estava fazendo. "Sou eu." A mulher se aproximou e estendeu um cartão. "Meu nome é Silvia Rocha. Sou gerente de recursos humanos da Ferraz Hotéis. Recebi sua indicação para uma vaga de apoio doméstico temporário." Marina franziu a testa. "Indicação? Eu não me inscrevi em nada. Foi o padre Inácio, da paróquia da Zona Leste. Ele disse que você é uma moça de confiança, trabalhadora e que está passando por dificuldades financeiras." Marina sentiu o rosto esquentar. O padre sabia da história toda. Ele tinha ajudado com o enterro da mãe, tinha conseguido uma vaga no cemitério municipal sem custo. Ela ficou devendo um favor eterno. "A vaga é para quê, exatamente?" Marina perguntou, desconfiada. "Apoio geral na residência do senhor Augusto Ferraz. Limpeza leve, organização e auxílio com os trigêmeos dele, bebês de 5 meses. Nada muito pesado. O salário é 3.500 por mês, com moradia e alimentação incluída se você quiser." Marina sentiu o coração acelerar. 3.500. Era quase o dobro do que ela ganhava aqui. E quanto tempo é o contrato? 3 meses inicialmente, pode ser renovado dependendo do desempenho. Marina olhou para o seu João, que estava atrás do balcão, fingindo não ouvir nada. Ele acenou de leve. Como quem dizia, "Vai, menina, vai."
Ela respirou fundo. Eu aceito. Silvia sorriu. Um sorriso profissional, meio frio. Ótimo. Você começa segunda-feira. Aqui está o endereço e os documentos que precisa levar. Ela entregou uma pasta e saiu do café tão rápido quanto tinha entrado. Marina ficou parada ali, segurando a pasta, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Seu João se aproximou. Você vai mesmo? Vou. Não tenho escolha, seu João. Se eu não pagar essas dívidas logo, vão me penhorar o resto. Ele assentiu, mas havia preocupação no olhar. Só toma cuidado, viu? Gente rica é outra coisa. Eles não são como a gente. Marina guardou a pasta debaixo do braço. Eu sei, mas 3 meses. É só 3 meses. Aí eu pago tudo e volto aqui. Tomara, menina, tomara. Ela saiu do café naquela tarde com o coração apertado. Não queria deixar o seu João. Não queria ir morar numa casa de estranhos, mas precisava. A necessidade sempre falava mais alto. Na segunda-feira seguinte, Marina subiu os degraus de mármore da mansão no Morumbi pela primeira vez. O interfone tinha câmera. O portão era automático. O jardim parecia saído de revista. Quando a porta principal se abriu, uma mulher de vestido vermelho a recebeu com um sorriso que não combinava com os olhos. Você deve ser a Marina. Seja bem-vinda. Eu sou Beatriz Montenegro, noiva do Sr. Augusto. Marina apertou a mão dela, fria, firme demais. Prazer, dona Beatriz. Venha, vou te mostrar a casa. Marina entrou e, sem saber, cruzou a porta de um inferno dourado. A primeira semana passou como um filme acelerado. Marina aprendeu rápido onde ficava cada coisa. A despensa no andar de baixo, a lavanderia nos fundos, o quarto dos bebês na ala leste, perto da suíte principal. A casa era grande demais, tinha cômodos que ninguém usava, móveis cobertos por lençóis brancos, silêncio demais para um lugar tão cheio de espaço. Beatriz coordenava tudo com mão de ferro. Acordar às 6, café às 7, limpeza até às 10, almoço às meio-dia, mais limpeza, cuidar dos bebês quando necessário, jantar às 8, tudo cronometrado, tudo vigiado. Marina dormia num quartinho de empregada nos fundos, pequeno mas limpo, com cama de solteiro e um armário, melhor que o cortiço da Vila Mariana, pelo menos. Mas a sensação de estar presa era a mesma. Dom Augusto ela via pouco. Ele passava o dia trancado no escritório ou fora, em reuniões. Quando cruzavam no corredor, ele desviava o olhar. Não era grosseiro, apenas ausente, como se não estivesse realmente ali. Os bebês, por outro lado, eram a parte boa. Mateus era o mais chorão, reclamava de tudo. Emiliano era tranquilo, vivia sorrindo. Paloma era a curiosa, sempre mexendo em tudo, tentando pegar o que não devia. Marina se apegou rápido, rápido demais. E Beatriz percebeu, na quinta-feira à noite, Marina estava no quarto dos bebês, trocando a fralda de Emiliano, quando ouviu a porta abrir. Beatriz entrou com os braços cruzados. Vestido vermelho justo, cabelo preso num coque impecável. Você passa tempo demais aqui, ela disse sem rodeios. Marina não parou o que estava fazendo. Eles precisam de cuidado, dona Beatriz. Eles precisam aprender a se virar. Você não é mãe deles. Marina, não se esqueça disso. Marina terminou de prender a fralda e colocou Emiliano de volta no berço. Ele agarrou o dedão dela e não quis soltar. Só estou fazendo meu trabalho. Beatriz deu 2 passos à frente. Seu trabalho é limpar, cozinhar e obedecer. Não é se meter na criação dessas crianças, isso é comigo. Marina mordeu a língua. Queria dizer tanta coisa, queria gritar, mas precisava do emprego. Sim, senhora. Beatriz sorriu, aquele sorriso falso. Ótimo, então não preciso repetir. Ela saiu batendo a porta. Marina ficou ali parada, olhando para os 3 bebês no berço. Paloma já dormia, Mateus choramingava baixinho. Emiliano olhava para ela com aqueles olhos enormes, como se entendesse tudo. Não esquenta. Ela sussurrou, acariciando a cabecinha dele. A Marina está aqui.
Foi na sexta à noite que tudo piorou. Marina tinha terminado de lavar a louça do jantar e ia subir para o quarto quando ouviu vozes vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ela não queria espionar, mas alguma coisa na voz de Beatriz fez ela parar. Assim que ele assinar, as crianças serão minhas, Marina gelou. Ele vai parecer emocionalmente incapaz. Beatriz continuou, rindo baixo. O advogado já está preparando tudo. Tutela integral, administração da herança, controle total. Augusto não vai nem perceber até ser tarde demais. Silêncio do outro lado da linha. Ela estava ao telefone. Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Em 6 meses, tudo isso aqui é meu. Marina sentiu o estômago revirar. Encostou-se na parede, prendendo a respiração. O coração batia tão forte que parecia que Beatriz ia ouvir dali de dentro. Precisava sair, precisava ir embora antes que... Ainda está aí, Marina. A voz de Beatriz veio da porta do escritório. Marina virou, tentando disfarçar o pânico. Desculpa, dona Beatriz. Só ia subir. Beatriz saiu devagar, fechando a porta atrás de si. Olhou Marina de cima a baixo, os olhos estreitos, calculistas. Você ouviu alguma coisa? Não, senhora, só passei. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, longos segundos. Ótimo, porque seria muito ruim para você se tivesse ouvido algo que não devia. Muito ruim mesmo. Ela passou por Marina sem dizer mais nada, subindo as escadas com aquele salto, batendo firme no mármore. Marina ficou ali, tremendo, suando frio. Ela precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou revirada na cama, pensando, planejando. De manhã, acordou com uma decisão, ia investigar, com cuidado, sem deixar rastro. Começou no sábado, Beatriz tinha saído para almoçar com amigas, Augusto estava no escritório, Marina fingiu estar limpando o quarto principal e começou a vasculhar. Encontrou a primeira pista dentro de uma caixinha de joias escondida no fundo da gaveta da cômoda. Uma pulseira de hospital, nome impresso, Marcela Andrade. Marina fotografou com o celular e guardou tudo de volta no banheiro, dentro da lixeira. Achou um recibo de farmácia, data recente, item, Rivotril, 2.000 gramas. A palavra sedativo estava sublinhada à caneta, mais uma foto. Na mesinha de cabeceira, um envelope com selo do cartório de Campinas. Marina pegou, mas a porta se abriu antes que pudesse ver o conteúdo. O que você está fazendo, Beatriz? Marina largou o envelope como se queimasse. Desculpa, dona Beatriz, eu só estava arrumando e... Saia! Agora! Marina saiu correndo, o coração disparado. Beatriz pegou o envelope, guardou na bolsa e saiu do quarto sem dizer mais nada. Marina desceu para a cozinha, as mãos tremendo, precisava de ajuda, mas quem ia acreditar nela? Uma empregada pobre acusando a noiva rica de um empresário? Ninguém. Foi então que viu o senhor Amadeu. Ele era o motorista da família, um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, sempre de terno preto. Trabalhava ali fazia 15 anos, conhecia Augusto desde antes do casamento com Clarice. Marina o encontrou na garagem, limpando o carro. Seu Amadeu, posso falar com o senhor? Ele levantou o olhar, desconfiado. Depende do assunto, Marina respirou fundo. Eu preciso de ajuda, a dona Beatriz. Ela está tramando algo contra o senhor Augusto, contra as crianças. Amadeu parou o que estava fazendo. Que tipo de coisa? Tutela, herança. Ela quer tomar tudo e vai fazer parecer que ele é incapaz de cuidar dos filhos. Amadeu ficou em silêncio, depois suspirou. Eu já desconfiava. Aquela mulher não presta, mas não tenho provas. Eu tenho. Marina mostrou as fotos no celular. Pulseira com outro nome. Recibo de sedativo, envelope de cartório. Mas preciso de mais, preciso entrar no escritório. Amadeu coçou o queixo pensativo. É perigoso, menina. Eu sei, mas essas crianças não têm ninguém.
O pai dela está quebrado. Se eu não fizer nada, ela vai ganhar. Amadeu olhou para Marina por um longo tempo. Depois, assentiu. Tá bom, domingo de noite, quando ela for dormir, eu te deixo entrar. Mas você tem 10 minutos, não mais. Marina sentiu um alívio enorme. Obrigada, seu Amadeu, muito obrigada. Só não me arrependa de ajudar você. Viu? Ela acenou e voltou para dentro da casa. Domingo de noite, às 2 da manhã, Amadeu bateu de leve na porta do quarto dela. Marina estava acordada, vestida, pronta. Eles desceram em silêncio. Amadeu abriu a porta do escritório com a chave reserva. 10 minutos, ele sussurrou. Marina entrou, a mesa estava cheia de papéis. Ela começou a vasculhar, fotografando tudo, contratos, e-mails impressos, anotações, e então encontrou um testamento recente, Augusto como pai emocionalmente incapaz. Beatriz como tutora preferencial, administração total da fortuna. Marina fotografou tudo. As mãos tremendo, saiu do escritório 4 minutos depois. Amadeu trancou a porta. Conseguiu? Ele perguntou. Consegui. Eles voltaram em silêncio. No quarto, Marina olhou as fotos no celular. Tinha as provas. Agora precisava descobrir como usar. Marina passou a segunda-feira inteira com o celular no bolso do avental, pesado como chumbo. As fotos estavam ali, guardadas numa pasta escondida. Provas, evidências, mas de que adiantava ter tudo isso se ela não soubesse o que fazer com elas? Não podia ir na polícia. Não ainda. Beatriz tinha advogados, tinha dinheiro, tinha nome. Marina era ninguém. Se fizesse alguma coisa errada, ia ser ela quem acabaria presa. Precisava de mais. Precisava entender o plano todo. Foi no meio da tarde, enquanto dobrava toalhas na lavanderia, que ouviu a voz de Beatriz no corredor. Não, eu não vou esperar mais. O processo precisa andar logo. Quanto mais tempo passar, mais chance dele desconfiar. Marina parou de dobrar e se aproximou da porta, escutando. Sim, eu sei que precisa parecer natural, por isso estou documentando tudo. Crises de pânico, insônia, dificuldade de cuidar das crianças. O psicólogo já está preparando o laudo, transtorno de estresse pós-traumático. Incapacidade temporária. Você sabe como funciona, silêncio. Ótimo, marca para a semana que vem, eu levo os documentos. Beatriz desligou o telefone e passou pela lavanderia sem nem olhar para dentro. Marina ficou parada, o coração batendo rápido. Laudo psicológico falso, eles estavam forjando tudo. Ela precisava avisar Augusto, mas como? Ele mal olhava para ela. E se Beatriz descobrisse, ia inventar alguma história, ia virar tudo contra Marina. Não, tinha que ser do jeito certo, naquela noite. Depois que todos foram dormir, Marina desceu de novo para a cozinha, ligou o notebook velho que tinha trazido de casa e começou a organizar as evidências. Criou uma pasta, separou as fotos por data, escreveu um resumo do que tinha ouvido, pulseira com o nome de outra mulher, recibo de sedativo, envelope de Campinas, testamento fraudulento, conversas sobre laudo psicológico. Estava tudo ali, mas faltava uma peça. Quem era Marcela Andrade? Marina abriu o navegador e digitou o nome. Nada relevante. Depois tentou Marcela Andrade plus Campinas. Algumas redes sociais, perfis genéricos, nada que ajudasse. Foi então que lembrou do envelope, selo do cartório de Campinas. Ela precisava ver o que tinha dentro. Na manhã seguinte, Beatriz saiu cedo. Tinha uma reunião com o advogado. Augusto estava no escritório. Como sempre, Marina aproveitou, subiu para o quarto principal e vasculhou a bolsa de Beatriz. Nada. Procurou nas gavetas. Nada. Debaixo do colchão, dentro do armário, atrás dos livros na estante. Nada. Beatriz tinha levado o envelope. Marina sentou na beirada da cama. Frustrada, como ia provar alguma coisa se não conseguisse juntar todas as peças, foi quando viu um papel dobrado, enfiado entre as páginas de um livro na mesinha de cabeceira, Como Educar Crianças Resilientes. Irônico,
Ela pegou o papel e abriu. Era uma cópia de certidão de óbito, nome Marcela Andrade Silva, data de falecimento 14 de março de 2023, local Campinas, SP, causa suicídio. Marina sentiu um frio na espinha, virou o papel, no verso, uma anotação à mão, com letra apressada. Verificar-se a família, evitar processos. Ela fotografou tudo e guardou o papel de volta quando desceu. Seu Amadeu estava na cozinha tomando café. Achou mais alguma coisa. Ele perguntou baixinho. Marina sentou ao lado dele e mostrou a foto da certidão. Marcela Andrade. Morreu ano passado, suicídio. E a Beatriz tem uma pulseira do hospital com o nome dela. Amadeu franziu a testa. Acha que ela tem a ver com a morte? Não sei. Mas é estranho demais. Por que Beatriz guardaria uma pulseira de hospital de uma mulher morta? Amadeu coçou o queixo. A gente precisa descobrir quem era essa Marcela. Se ela tinha família, amigos, alguém que possa falar. Como? Deixa comigo. Tenho uns contatos em Campinas, gente que trabalha em cartório, essas coisas. Vou ver o que consigo. Marina assentiu agradecida. Obrigada, seu Amadeu. De verdade. Ele deu um tapinha no ombro dela. A gente tá junto nessa, menina. Não deixa essa cobra ganhar durante o resto da semana. Marina continuou juntando peças, gravou conversas com o celular escondido no bolso. Beatriz não desconfiava, ou fingia que não desconfiava. Na quinta-feira, Marina estava no quarto dos bebês quando ouviu a porta abrir devagar. Era Augusto. Ele parou na entrada, meio sem jeito, como se não soubesse se podia entrar. Com licença, ele disse. A voz baixa, Marina se levantou. Quer pegar eles no colo, senhor Augusto? Ele hesitou. Eu não sei se... Eles não mordem. Marina sorriu de leve, pegando Paloma e estendendo para ele. Augusto deu um passo para trás. Eu não sou bom nisso. Ninguém nasce sabendo. Senhor, a gente aprende. Ele ficou parado ali, olhando para a filha nos braços de Marina. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados. Parecia que ele não dormia direito, fazia meses. Ela parece com a mãe, ele disse, a voz embargada. Marina sentiu o peito apertar. Então ela deve ser linda. Augusto sorriu. Foi um sorriso triste, mas genuíno. Era, a Clarice era. Era a pessoa mais incrível que eu já conheci. Ele se virou para sair. Senhor Augusto, Marina chamou. Ele parou. O senhor não tem culpa do que aconteceu. E essas crianças precisam do pai delas. Augusto ficou de costas por um tempo. Depois, sem dizer nada, saiu do quarto. Marina ficou ali, segurando Paloma, sentindo que tinha plantado uma semente pequena, mas importante. Na sexta de manhã, seu Amadeu voltou com notícias. Consegui, ele disse, entregando um envelope pardo para Marina. Marcela Andrade era psicóloga. Trabalhava num consultório em Campinas. Tinha um noivo, nome, Augusto Ferraz. Marina arregalou os olhos. O quê? Ela era noiva do Augusto antes da Clarice. Terminaram faz uns 10 anos. Ela nunca se casou depois disso. E ano passado se matou, overdose de remédios. Marina sentiu o estômago revirar. E a Beatriz conhecia ela. Foram amigas na faculdade. As peças começaram a se encaixar. Beatriz conhecia Marcela. Marcela era ex de Augusto. Marcela morreu. Beatriz apareceu na vida de Augusto logo depois que Clarice faleceu. Não era coincidência. Tem mais. Amadeu continuou. A família de Marcela tentou processar alguém. Disseram que ela foi induzida ao suicídio. Que alguém manipulou ela, jogou ela contra o Augusto, fez ela acreditar que ele era culpado pela infelicidade dela, mas não conseguiram provar nada. O processo foi arquivado. Marina fechou os olhos. Foi a Beatriz. Provavelmente. Mas não tem como provar. Marina abriu o envelope e viu cópias de documentos, certidão de óbito, matérias de jornal, depoimentos da família. Tudo levava até Beatriz. Ela destruiu a vida de Marcela. Marina sussurrou.
E agora está fazendo a mesma coisa com o Augusto. Amadeu assentiu. E se a gente não fizer nada, ela vai conseguir de novo. Marina guardou os documentos e respirou fundo. Então vamos fazer. Beatriz não era boba. Ela percebeu. Marina sentiu a mudança no ar na segunda-feira de manhã. O jeito como Beatriz olhava para ela tinha algo diferente. Não era mais desprezo, era cálculo. Marina, preciso falar com você, Beatriz chamou. Assim que ela desceu para a cozinha, Marina secou as mãos no avental. Sim, dona Beatriz. Notei que você tem passado muito tempo com as crianças, mais do que o necessário. Só estou cuidando delas, como a senhora pediu. Beatriz inclinou a cabeça, os olhos estreitos. Não pedi para você se apegar, pedi para você cuidar. São coisas diferentes. Marina não respondeu. A partir de hoje, você vai se concentrar nas tarefas da casa. Eu mesma vou cuidar dos bebês. Marina sentiu um aperto no peito. Mas a senhora trabalha fora, tem compromissos. E você tem ordens. Beatriz cortou, a voz afiada. Não questione. Ela saiu da cozinha sem esperar resposta. Marina ficou parada, as mãos tremendo. Sabia o que Beatriz estava fazendo? Estava afastando ela das crianças, isolando elas, preparando o terreno. Naquela tarde, Marina estava limpando o corredor quando ouviu o choro. Não era um choro comum, era desespero. Largou o pano e correu para o quarto dos bebês. Mateus estava roxo de tanto chorar. Emiliano gritava, Paloma sufocava, a fralda suja há horas, a pele irritada, e Beatriz, sentada na poltrona, mexendo no celular, indiferente. Dona Beatriz, eles estão aprendendo. Ela disse, sem tirar os olhos da tela. Crianças precisam chorar, faz parte, mas a Paloma está com assadura. A pele está em carne viva. Então troque a fralda e volte para o seu trabalho. Marina cerrou os dentes, trocou Paloma com cuidado, limpou a pele ferida, passou pomada, pegou Mateus no colo, acalmou Emiliano. Os três pararam de chorar aos poucos. Beatriz se levantou. Viu, não precisava de tanto drama. Ela saiu, deixando Marina sozinha com os bebês. Marina abraçou os três, sentindo a raiva subir pela garganta. Não ia deixar isso continuar. Mas Beatriz estava só começando. Na terça, Marina foi acusada de roubo. Beatriz chamou ela no escritório, na frente de Augusto e do advogado da família, um homem de terno cinza e óculos de grau. Marina, sumiu uma pulseira minha, de ouro, valia R$5.000. Marina sentiu o chão sumir. Eu não peguei nada, dona Beatriz. Engraçado, porque ela estava na minha cômoda ontem e hoje de manhã não está mais. Eu juro que não fui eu. Beatriz cruzou os braços. Você é a única que entra no meu quarto para limpar. O advogado olhou para Marina com desconfiança. Augusto estava sentado, cabisbaixo, esfregando as têmporas. Senhor Augusto, por favor, eu não roubei nada. Marina implorou. Ele levantou o olhar, parecia exausto. Beatriz, você tem certeza? Absoluta. Não posso revistar meu quarto. Marina ofereceu. Minhas coisas. Pode procurar onde quiser, não vai achar nada. Beatriz sorriu de leve. Não é necessário. Talvez você tenha vendido já, ou escondido em outro lugar. Isso não é justo. Justo seria te demitir agora. Beatriz rebateu. Mas vou ser generosa. Vou te dar uma última chance. Mas qualquer deslize, qualquer coisa fora do lugar, você sai daqui sem referências. E eu vou me certificar de que ninguém em São Paulo te contrate de novo. Entendeu? Marina engoliu seco. Entendi. Ótimo, pode ir. Marina saiu da sala, as pernas bambas no corredor. Encostou na parede e respirou fundo. Beatriz estava armando, plantando mentiras, construindo um caso contra ela. E Augusto não fez nada, só ficou sentado, calado, deixando tudo acontecer. Marina sentiu uma tristeza profunda. Não por ela, pelos bebês. Na quarta de manhã, as mamadeiras sumiram. Marina procurou em todo canto. Geladeira, despensa, armário, nada.
Beatriz apareceu na cozinha, tranquila, procurando alguma coisa. As mamadeiras não estão em lugar nenhum. Ah, eu joguei fora. Estavam velhas, Marina arregalou os olhos. Mas eram as únicas que a gente tinha. Então, vai ter que comprar novas, com o seu dinheiro. Meu dinheiro, mas isso é material da casa. Era, agora não é mais. Se você quer tanto mimar essas crianças, paga do seu bolso. Marina sentiu a raiva ferver. A senhora está fazendo isso de propósito? Beatriz se aproximou, o rosto a centímetros do dela. Estou te mostrando o seu lugar. Você é empregada, não é mãe, não é família. Você é nada. E quanto antes aceitar isso, melhor para todo mundo. Ela saiu, Marina ficou parada, as mãos tremendo de raiva. Naquela tarde, comprou mamadeiras novas com o próprio dinheiro, R$ 35. Quase não sobrou nada do salário, mas não tinha escolha. Na quinta, o termostato quebrou, ou melhor, foi desligado. Marina acordou no meio da noite com o choro dos bebês, subiu correndo para o quarto deles e sentiu o frio assim que abriu a porta. Estava gelado, os três tremiam, os lábios roxos, correu até o termostato. Desligado, trancado, precisava de chave para ligar de novo. Filho da... Pegou cobertores extras, agasalhou os três, ligou um aquecedor portátil que achou no armário, ficou a noite toda ali vigiando, garantindo que eles não passassem frio. De manhã, Beatriz entrou no quarto. Por que o aquecedor está ligado? Porque o termostato está desligado e as crianças estavam congelando. Deve ter sido algum problema elétrico. Estava trancado, dona Beatriz. Alguém desligou de propósito. Beatriz deu de ombros. Não foi comigo. Talvez o Amadeu tenha mexido. Mentira, Amadeu nunca faria isso. Marina estava cansada, exausta, mas não ia desistir. Na sexta, o golpe final, Beatriz armou um teatro perfeito. Chamou o advogado, o pediatra dos bebês e Augusto na sala. Marina foi convocada quando entrou. Beatriz estava chorando, lágrimas reais descendo pelo rosto. Eu não queria acreditar, ela soluçou. Mas não posso mais ignorar do que a senhora está falando. Marina perguntou confusa. O pediatra se aproximou. Marina, Emiliano está com hematomas no braço, marcas que parecem de aperto. Alguém o machucou. Marina sentiu o mundo girar. Eu nunca machuquei ele. Nunca. Você é a única que cuida dele. Beatriz disse, a voz trêmula. Eu sei que você tem problemas financeiros. Sei que está estressada, mas isso, machucar uma criança inocente... Eu não fiz isso! Marina gritou. Augusto se levantou pálido. Marina! Senhor Augusto, por favor, eu juro, eu nunca encostei um dedo nessas crianças além de cuidar delas. Augusto, ela está mentindo. Beatriz chorou mais alto. Essa garota quer tirar seus filhos de você, ela quer tomar nosso lugar, eu vi. Ela se apega demais, age como se fosse a mãe deles. Isso não é verdade. Chega. Augusto disse, a voz quebrada. Ele olhou para Marina. Ela viu algo nos olhos dele, dúvida, medo. Vá embora, Marina sentiu o coração despedaçar. Senhor Augusto, vá embora. Ele repetiu, a voz mais firme. Marina olhou para Beatriz. Ela sorria, um sorriso pequeno, discreto, vitorioso. Vou pegar minhas coisas, Marina disse. A voz trêmula subiu para o quarto, jogou as roupas na mala, ouviu o choro dos bebês lá embaixo. Mateus, Emiliano, Paloma. Ela tinha falhado, desceu as escadas. Passou pela sala. Ninguém olhou para ela. Saiu pela porta da frente. O portão se fechou atrás dela, com um clique metálico. Marina ficou parada na calçada, a mala na mão. Lágrimas escorrendo, tinha perdido tudo, mas não ia desistir. Ainda não. Marina voltou para o quartinho na Vila Mariana com a sensação de que tinha caído de um prédio. O corpo doía, a cabeça doía, tudo doía. Jogou a mala no canto do quarto e sentou na beirada da cama. Ficou ali, parada, olhando para a parede rachada, sem conseguir pensar direito. Tinha falhado, as crianças estavam lá, sozinhas com aquela mulher. E ela não tinha feito nada.
Não tinha conseguido salvar ninguém. O celular tocou, era seu João. Marina, você tá bem? Soube que te mandaram embora. Tô, seu João. Ela mentiu. Só, deu errado. Quer voltar pro café? A vaga ainda tá aberta. Marina fechou os olhos. Voltar pro café, ganhar R$3,50 o dia. Viver naquele ciclo eterno de dívida e desespero. Depois eu te ligo, tá? Preciso resolver umas coisas. Desligou antes que ele pudesse responder, deitou na cama e ficou olhando para o teto. A luz da rua entrava pela janela, cortada pelas grades. Parecia uma prisão, e talvez fosse. A noite foi a pior da vida dela, não conseguiu dormir, ficou revirando, pensando, planejando. E sempre voltava para o mesmo ponto. Ela tinha perdido. Beatriz tinha vencido. Mas tinha uma coisa que Beatriz não sabia. Marina ainda tinha as provas. De manhã, pegou o celular e abriu a pasta de fotos. Tudo ainda estava ali. O testamento, os recibos, a certidão de Marcela, as gravações, horas de evidências, mas o que fazer com elas? Procurou no Google como denunciar fraude de tutela. Apareceram várias opções: Ministério Público, Vara da Família, Defensoria Pública. Leu tudo, anotou endereços, mas quanto mais lia, mais desanimada ficava. Precisava de advogado, precisava de dinheiro, precisava de tempo, e não tinha nada disso. Estava prestes a desistir quando o celular tocou de novo. Número desconhecido. Alô, Marina, é o Amadeu. Ela sentou na cama, o coração acelerado. Seu Amadeu, como conseguiu meu número? Estava guardado na agenda da cozinha. Escuta, a situação aqui ficou feia. O que aconteceu? A Beatriz está fazendo um inferno com as crianças. Deixa elas chorando horas, não troca a fralda direito. O Emiliano está com febre e ela não quer chamar médico. Diz que é frescura. Marina apertou o celular com força. E o Augusto? Ele não faz nada. Tá trancado no escritório, não sai de lá, mal come. A Beatriz está falando que ele tá tendo um colapso nervoso, já chamou o psicólogo 2 vezes essa semana. Ela tá forjando o laudo. Marina disse, a raiva voltando. Tá fazendo parecer que ele é incapaz. Mas eu sei, por isso te liguei. Você tem que voltar, Marina. Como ele me mandou embora, se eu aparecer lá, vão chamar a polícia. Então a gente faz diferente. Você volta sem ele saber. De noite, eu te ajudo, a gente expõe tudo de uma vez, na frente dele. Sem a Beatriz poder mentir, Marina ficou em silêncio. E se não der certo, aí a gente tentou. Mas se não tentar, essas crianças vão pro buraco. E o Augusto junto. Ela respirou fundo. Tá bom. Quando? Hoje à noite, meia-noite, eu deixo a porta da cozinha aberta. Você entra, sobe pro quarto dele e deixa tudo na cama. As provas, os documentos, tudo. Ele precisa ver. E a Beatriz? Ela dorme no quarto de hóspedes. Diz que o Augusto ronca. Mentira. Ela só quer controlar tudo separado. Mas isso ajuda a gente. Marina concordou. Tá certo, eu vou. Cuidado, menina, se ela pegar você lá dentro vai ser pior. Eu sei. Desligou, passou o dia organizando tudo, imprimiu as fotos numa lan house, colocou tudo numa pasta, gravou as conversas num pendrive, escreveu um resumo, ponto por ponto, explicando cada evidência. Quando a noite chegou, pegou a mochila e saiu. O caminho até o Morumbi levou quase 2 horas, 2 ônibus, uma caminhada. Quando chegou na frente da mansão, eram 11h50. Esperou, o coração batendo forte, as mãos suando, meia-noite em ponto. A luz da cozinha piscou 2 vezes. Sinal. Marina atravessou a rua e foi até o portão lateral. Estava entreaberto. Entrou, o jardim estava escuro, silencioso. Só o barulho da piscina ao fundo. O filtro ligado, Amadeu apareceu na porta da cozinha. Rápido, ele sussurrou. Marina entrou. A casa estava em silêncio. Luz apagada. Apenas a luminária do corredor acesa. Sobe pela escada dos fundos. Amadeu orientou. 2º andar. Última porta à direita. Deixa tudo na cama e desce, não demora. E se ele acordar,
Melhor ainda, aí você explica na hora. Marina subiu devagar, pisando de leve nos degraus de madeira que rangiam baixinho. O corredor do segundo andar era comprido, escuro. Passou pelo quarto dos bebês. Silêncio. Passou pelo quarto de hóspedes, luz apagada. Chegou na última porta, abriu devagar. Augusto estava na cama, de costas, coberto até o pescoço. Respiração lenta, dormindo. Marina entrou no quarto e foi até a cama. Abriu a mochila com cuidado e tirou a pasta. Colocou na cama, ao lado dele, o pendrive em cima, o resumo por cima de tudo. Ficou parada ali por um segundo, olhando para ele. Acorda, por favor, ela sussurrou. Acorda e vê o que está acontecendo. Ele não se mexeu. Marina virou para sair e ouviu a voz. Marina, ela gelou, virou devagar. Augusto estava sentado na cama, olhando para ela, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Marina abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se escancarou. Beatriz, vestido de seda, cabelo solto, cara de fúria. Eu sabia, ela disse a voz baixa e perigosa. Sabia que você ia tentar alguma coisa. Beatriz, eu posso explicar. Cale a boca. Beatriz entrou no quarto, os olhos fixos em Marina. Augusto, essa garota invadiu